Gálatas capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. A nossa filiação em Cristo. Gálatas capítulo 4, do 1 até o 7. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere nem escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amém? Amém. Obrigado, Jesus, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, por este momento, Pai, por essa hora que o Senhor me escolheu. O Senhor esteja me usando, Pai, com Tua graça, com Teu poder. O Senhor esteja trazendo entendimento das Escrituras, Senhor Deus, para as nossas mentes. Pai, nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. A ação de Deus através de Cristo. Vimos em Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo contemplando aí 2000 anos de história do Antigo Testamento. De modo particular, ele mostrou aí a relação que existe entre as três grandes figuras da história bíblica: Abraão, Moisés e Jesus Cristo. Agora, no capítulo 4, de 1 a 11, Paulo repassa a mesma história novamente, fazendo um contraste entre a condição do homem sob a lei, versículos de 1 a 3, e a sua condição em Cristo, do 4 ao 7. E é sobre isso que nós estamos pregando. Nós vamos falar a ação de Deus através de Cristo. Como foi a ação de Deus através de Cristo? Nos diz aí que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Diz que Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Como Deus fez isso? Como Deus enviou o seu Filho? Nos diz que Deus fez isso na plenitude do tempo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho na plenitude do tempo. Plenitude do tempo significa tempo exato. Deus enviou o seu Filho no tempo exato. Deus preparou o palco para a vinda de Cristo com a contribuição dos povos, a contribuição dos romanos, com a unificação dos povos. Por muitas eras, governos separados formaram grupamentos humanos que se sentiam diferentes, isolados de todos os grupos. Mas com o Império Romano, os povos se unificaram, no sentido que todos os governos tinham sido derrubados e um poder único dominava em toda a terra. E isso favoreceu a expansão do cristianismo, porque o cristianismo é uma religião de caráter universal. E nós entendemos que naquela ocasião ali, a unificação dos povos com o Império Romano
foi um palco que Deus preparou para a vinda de Jesus Cristo. Naquela ocasião ali, também teve a Pax Romana. Qualquer livro de história nós podemos ver isso. História da igreja também mostra isso. Então nós temos aí a Pax Romana. As guerras entre as nações tornaram-se quase impossíveis sob a égide desse poderoso império, que era o Império Romano. Essa paz favoreceu a disseminação do cristianismo, intercâmbio entre os povos. As estradas romanas davam acesso a todas as partes do império, e isso contribuiu para o deslocamento dos missionários. E assim Deus estava ali preparando todo o palco para a vinda de Jesus. Deus preparou o palco também com os gregos. A sua influência, o império era dominado com o grego romano, era denominado grego romano. E aí nós tínhamos os filósofos gregos, levou o mundo a pensar. Esses filósofos, eles levaram o mundo a pensar, a questionar, a indagar. E assim os povos desses lugares estavam mais dispostos a receber a nova religião do que estaria se não fosse a influência dos gregos. E também com os gregos nós tivemos a língua grega koiné, que era uma língua comum, era um grego comum. Não é o grego clássico de hoje, mas é o grego comum, o grego koiné, que nós estudamos no seminário, onde o Novo Testamento ele foi escrito. E essa língua, como era comum, ela favoreceu a disseminação do cristianismo, e Jesus nasceu naquela ocasião. Deus estava preparando o palco também, utilizando essa língua comum. Então, naquele tempo, o grego comum é semelhante hoje ao inglês. Você se desloca com o inglês para qualquer parte do mundo e se comunica com as pessoas de várias nações, porque o inglês hoje é uma língua comum. Nós temos também os judeus, como Deus preparou o palco para a vinda do Senhor Jesus com os judeus. Os judeus, eles prepararam o berço do cristianismo. Tinham uma esperança que era messiânica. Tinham os livros sagrados. A diáspora dos judeus. Judeus que foram espalhados em decorrência dos cativeiros. E esses judeus que foram espalhados em decorrência dos cativeiros, eles falavam a respeito disso. Dessa esperança do Messias, dos seus livros sagrados. E Deus estava ali preparando todo o palco também através dos judeus. Por isso que nos diz que Deus enviou o seu Filho na plenitude do tempo, ou seja, no tempo exato. Deus preparou todo o palco da história dos homens para a chegada de Jesus Cristo. Mas nos diz também que Deus enviou o seu Filho, qualificando-o para o resgate. Nos diz, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nos diz que ele foi nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. O propósito de Deus foi duplo, ou seja, resgatar e adotar. Não simplesmente resgatar da escravidão, mas também transformar os escravos em filhos. A divindade, a humanidade e a justiça de Cristo qualificam-no de maneira especial para ser o Redentor do mundo.
nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O reverendo Stott, que é também escritor, ele comentando sobre isso, ele nos diz: o propósito de Deus foi duplo. O propósito de Deus foi duplo, resgatar e adotar o que nós falamos. Mas ele continua dizendo, o que se enfatiza nesses versículos é que Deus enviou para realizar a nossa redenção, era perfeitamente qualificado para isso. Ou seja, Deus enviou Jesus Cristo para realizar a nossa redenção e era perfeitamente qualificado para isso. Era o Filho de Deus, também nascido de uma mãe humana. Portanto, era humano, além de divino. O único Deus homem. E nos diz que ele, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido de uma judia, de uma nação judia, sujeito à lei judaica, para mostrar a sua humanidade. Se ele não fosse homem, continua o reverendo Stott, não poderia ter remido os homens. Se não fosse justo, não poderia ter remido os injustos. E se não fosse o Filho de Deus, não poderia ter remido as pessoas para Deus, tornando-as filhas de Deus. E nesse texto aqui nós temos aí, irmãos, a divindade, a perfeita divindade e perfeita humanidade do Senhor Jesus Cristo. E a justiça do Senhor Jesus, qualificando de maneira especial para ser o Redentor do mundo, para ser o Redentor das nossas vidas. Ninguém menor do que Deus poderia estar na cruz, porque ele deveria ser justo e justificador ao mesmo tempo. Um injusto não pode justificar outro injusto. Ele deveria também ser humano, porque ele deveria receber a ira de Deus, o castigo de Deus. Ele não poderia, deveria também ser humano. E em Jesus Cristo estão ali presentes a humanidade e a divindade, qualificando-os para ser o Redentor do mundo, para ser o nosso Redentor. E é isso aqui que o apóstolo Paulo nos diz: nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Adoção de filhos. Nos diz também que Deus enviou o Espírito. E esse Espírito é o Espírito de Cristo. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Deus enviou o seu Espírito, nos diz no versículo 6. Em João 3, capítulo 34, nos diz: Cristo é apresentado como quem proporciona o Espírito. Ele enviou o seu Filho para que tivéssemos o status da filiação. E enviou o Espírito para que tivéssemos uma experiência dela. Em Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16, nos diz: quando clamamos Abba, Pai, é o próprio Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Nós temos algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Eu deixei de propósito as aplicações para o final da mensagem. Primeira aplicação. Assim como Deus teve o tempo exato para a vinda de Jesus, assim como nos diz que Deus veio, que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, na plenitude do tempo. Deus tem o tempo exato para todas as coisas em nossas vidas. Deus tem o tempo exato para os seus propósitos em nossas vidas. Deus tem o tempo exato para cumprir os seus propósitos de modo geral para a humanidade. Deus tem um tempo exato para a sua manifestação. Deus tem um tempo exato para a consumação dos séculos. O mundo não foi só criado por Deus e entregado à sua própria sorte, como muitos pensam. O mundo foi criado por Deus e é governado por Deus e é controlado por Deus. Jesus é Senhor da história. E tudo que nós vemos aí no mundo, nação se levantando contra nação, reino contra reino, guerras, homens querendo dominar o mundo. Mas nós olhamos para o nosso Deus que governa todas as coisas. Cremos no seu tempo exato, na sua hora, da sua manifestação, para a realização dos seus propósitos. Deus está dirigindo a história para a sua consumação. Tudo que nós estamos vendo tem a mão poderosa de Deus. Deus está controlando a história. Essa é uma das aplicações que eu quero deixar para a igreja do Senhor. Outra aplicação que eu quero deixar para a igreja do Senhor. Não podemos ir a Cristo para sermos justificados se não formos primeiramente a Moisés para sermos condenados. Se não formos primeiramente para a lei de Deus para sermos humilhados pela lei. Mas depois de irmos a Moisés, a lei, e tendo reconhecido o nosso pecado, a nossa culpa e a nossa condenação, não devemos ficar lá. Devemos permitir que Moisés nos leve a Cristo. Era isso que Martinho Lutero sempre dizia. Antes de pregar o Evangelho, devemos falar da lei de Deus, mostrar a condição do homem debaixo da lei de Deus, para que esse homem seja humilhado, para que ele se volte para a graça do Senhor Jesus Cristo. Outra aplicação que eu quero fazer para a igreja. Nos diz que Deus enviou o seu Espírito de seu Filho ao nosso coração. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Não há necessidade de outra qualificação. Deus enviou o seu Espírito, o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Que experiência maravilhosa para nossas vidas, amados irmãos. Essa experiência de termos o Espírito Santo em nossos corações.
É saber que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus quando nós oramos. E isso é uma experiência maravilhosa para o povo de Deus. Não há necessidade de outra qualificação. Nós vemos pessoas por aí, em igrejas, buscando experiências, buscando dons especiais, espetaculares, quando deveríamos estar nos alegrando com o Espírito Santo de Deus que foi derramado em nossos corações. Não há necessidade de outra qualificação. Isso é maravilhoso para o povo de Deus. Saber que Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Devemos nos alegrar em sabermos que nós temos o Espírito Santo de Deus em nossos corações. Não precisamos de mais nada. O que Deus quiser nos dar, como dons de Deus, como experiências, Deus nos dará na nossa caminhada cristã. Mas nós não precisamos estar dentro das nossas igrejas angustiados, buscando experiências, dons espetaculares, ao invés de estarmos agradecidos, alegres, louvando a Deus dentro de nossas igrejas, porque Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E isso é maravilhoso para o povo de Deus. Isso é sublime, ter essa experiência do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Este é o selo de Deus, a garantia da nossa salvação, o Espírito de Cristo em nossos corações. Então, amados irmãos, possamos estar aplicando em nossos corações e em nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo nos diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. E nós vimos aqui como Deus preparou todo o palco para trazer o seu Filho. Jesus chegou no tempo exato, no tempo certo. O palco da história foi preparado. Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração. E podemos ter a convicção e aplicar para nossas vidas, que em nossas vidas pessoais, Deus também tem o seu tempo exato da sua manifestação. Possamos aplicar para a história da humanidade, que nada está aí solto, mas que Deus está dirigindo a história, que Deus tem o seu tempo exato para a consumação dos séculos, para o fim da história. Que possamos mostrar para as pessoas que primeiro elas devem ir para a lei e correr suplicando pela graça do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Que possamos nos alegrar em sabermos que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Deus nos abençoe.